Olá pessoal, boa tarde. Eu sou o Eric. Meu grupo é composto por eu, Gabriel Fernandes, Hilary Rocha e Gustavo Jacome. Nós vamos falar sobre o fluxograma. Bom, o fluxograma nada mais é que uma ferramenta ilustrativa do fluxo das várias operações de um processo. O fluxograma, ele documenta um processo mostrando todas as suas etapas, sendo uma ferramenta fundamental para o planejamento e o aperfeiçoamento de certo processo. E o diferencial do fluxograma é que ele facilita a visualização de diversas etapas com representações de gráficos, símbolos geométricos, serviços e recursos que direcionam para o resultado. Essa ferramenta, ela é extremamente importante porque ela melhora um processo necessário para medir e também para isso é preciso mapear, sendo essa a principal função do fluxograma. Boa tarde, meu nome é Hilary e agora eu vou falar como fazer um fluxograma. Existem 4 passos a serem seguidos e o primeiro é definir qual processo será representado. Normalmente, o processo escolhido é o mais problemático, porque assim, com problemas menores, a solução ela pode ser replicada. A segunda etapa seria definir o escopo do projeto, ou seja, definir o início e fim, o nível de detalhamento requerido, se é micro ou macro, os detalhes necessários para quem você deve entregar e o que deve extrair desse processo. O quarto passo seria levantar as atividades, ou seja, você deve analisar a forma de realizar essas atividades e você consegue criar um processo mais ágil fazendo isso. E a quarta e última etapa seria você desenhar símbolos, né? Porque por se tratar de uma representação gráfica, você precisa colocar no fluxograma símbolos padrões para cada tipo de informação. Dessa forma, qualquer pessoa vai poder entender, né, o seu fluxograma. Bom, no fluxograma, como eu falei, há vários símbolos para a gente utilizar. E aqui eu separei alguns, 12 de vários. Como vocês podem ver aí, tem documento, emissão de documento. Cada símbolo tem sua característica e isso aí vai depender muito da sua estrutura, do seu projeto e o que você está fazendo vai ser de acordo com a sua ideia. Boa tarde. Eu vou falar sobre os tipos de fluxograma e o diagrama de blocos é um deles, que é um dos mais simples dos fluxogramas e é composto por apenas por blocos que serve como sequenciamento de processos, sem envolver pontos de decisão para a pessoa decidir que lado ir, só sequência. É utilizado em instruções de trabalho simples ou quando deseja realizar uma apresentação mais simples e rápida de algum processo. Um exemplo aí do processo de admissão de algum funcionário, que é reconhecer a necessidade, depois aprovar a requisição, depois apresentar os candidatos internos, depois entrevistar os candidatos internos, fazer pesquisas internas, selecionar candidatos, entrevistar os candidatos selecionados e classificar os candidatos, ofertar um emprego e, por fim, apresentar o novo funcionário. Tem também nos fluxogramas são o processo simples, que é semelhante ao diagrama de blocos, mas contém uma pequena diferença que é a decisão. Um exemplo da imagem aí, para atender um cliente, o início, aí recebe o pedido. E se o cliente já for cadastrado, vai direto para o processamento do pedido, senão tem que cadastrar primeiro. Depois, se o cliente for aprovado, ele segue para
retirar o produto do estoque, embalar o produto, enviar para a transportadora e entregar o cliente ao fim. Agora, se ele não for aceito, vai direto para o fim e cancela a sua compra. Bom, boa tarde. Outro tipo aí de fluxograma é o funcional. Esse fluxograma, ele apresenta ali um mapeamento de vários processos ali e não é restringido a uma única área, né? Então, ele não é somente feito ali em uma determinada área, mas sim é, durante todo o processo ali, ele passa por várias áreas diferentes. Aqui tem um exemplo de todo um processo de uma empresa para fazer uma compra. Enfim, ela tem um início, né, onde passa ali pelo primeiro passo, que é a solicitação do pedido da compra. Aí depois eles checam o pedido, se convém ou não, né, para a empresa, que logo sequência, igual eu falei, esse pedido, eles vão ver se esse pedido tem realmente necessidade ou não. Se ele for negado, a venda ela vai ser arquivada, dando fim ao processo, mas se ela for ali autorizada, é onde ali que vai passar, né, para a seleção de fornecedores, depois de verificar os recursos, se tem ou não condição para a compra, ela vai para o mesmo caminho ali de quando foi negado, tendo ali a sua venda arquivada e dando fim também, mas se não, se for autorizada, ela sim vai seguir fazendo a compra. Depois vai fazer o pagamento e dando fim, ela vai estar recebendo o produto. Bom, outro fluxograma aí é o vertical. Ele também é bastante utilizado nas empresas. A estrutura dele facilita muito, deixa ele bem claras as informações, fica muito mais fácil de entender, de achar algum erro durante o processo. No exemplo aqui tem um fluxograma, é a fabricação de hambúrguer. Aí tem ali, né, a coluna ali dos passos, que tem o passo 1, passo 2, passo 3 e assim diante. Tem a distância, que é em cada processo aí, qual a distância que foi utilizada ali, né, para estar finalizando cada processo. Tem o tempo, que é qual o tempo que foi gasto aí para estar finalizando cada passo aí. E tem os outros, que são a operação, transporte, inspeção, espera e estoque. Por exemplo, ali no passo 1, né, inspeção dos ingredientes. Por exemplo, se ela for ali numa área de operação, operacional, aí ela ia estar marcada aqui, esse círculozinho aqui de operação. E em sequência, a linha ia começar aqui de operação para seguir para o próximo passo. O diferencial aí desse fluxograma é na questão da distância e do tempo. Por exemplo, aí nesse passo mesmo aí da inspeção de ingredientes, aí eu tenho lá um tempo estimado lá que foi feito para estar realizando esse passo para ir para o próximo. Aí eu acho que esse tempo aí ele está muito acima. Aí, consequentemente, eu posso ali estar criando medidas ali para estar diminuindo esse tempo. Então, se tornando ali, fazendo com que seja mais produtiva esse processo aí de cada setor. Então, é importante que esse, esse, esse fluxograma, ele não é só voltado ali para os problemas de cada processo ali, mas sim você também pode estar melhorando ali no seu desenvolvimento, para estar se tornando ali mais produtivo o seu trabalho. Então, a gente pode concluir que o fluxograma é uma ferramenta fundamental para o mapeamento, né, de algum processo. Então, ele pode ajudar no planejamento, no aperfeiçoamento do fluxo, né? E também tem a possibilidade de você realizar análises críticas para acontecer as melhorias, né, e as correções em cada etapa desse processo. E é isso. Muito obrigada.